Que Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam na paz gloriosa do nosso Deus. Eu ouvi o vídeo de um membro da congregação que tem também um canal. Ele fez ali algum comentário sobre um ancião, que ele disse que esse ancião ele prega a doutrina, enfim, colocou esse ancião lá em cima, lá do conselho, lá do Brás. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar os trechos da fala dele, do que ele disse, e vou fazer os comentários lá direto, só com a minha voz mesmo, porque é mais rápido. Então eu só fiz esse vídeo agora, para os irmãos me verem aqui, e depois lá eu vou colocar a foto da congregação, também vou poupar a foto dele, porque ele também poupou, não colocou imagem de nenhum crítico lá nem nada, então por isso eu vou fazer a mesma coisa com ele. Então vamos. Irmãos, a congregação cristã no Brasil tem os seus anciães. Irmãos, e nós vamos colocar aqui um ancião em que incomoda muito crítico ali no Brás. Tem ancião que prega a doutrina da congregação. Olha, aqui realmente eu concordei com ele. Se eu estou perto dele, eu tinha dado um aperto de mão nele. Porque ele falou uma coisa verdadeira. O ancião prega a doutrina da congregação. Pura verdade. Porque realmente eles não pregam a doutrina de Jesus Cristo. Olha aí a diferença. É um seguidor da congregação, é um membro que está lá, frequente na congregação. Ele falou a verdade. Parabéns, irmãos, falou a verdade. Vamos continuar. Não basta fazer como muitos aí diz que tem que estudar a Bíblia para pregar. Você tem que ler a Bíblia e guardar o que está aqui nas Escrituras Sagradas. Aí já falou errado, né? Primeiro, que se você não vai estudar a Bíblia para você pregar, não precisaria então levar a Bíblia na igreja, não precisaria ler a Bíblia. O que os irmãos fazem lá na igreja? Eles abrem a Bíblia, leem a Bíblia, só que eles não pregam o Evangelho, eles não pregam nem o que eles leem. E aí o irmão disse que precisa ler a Bíblia e guardar o que está escrito, sem ninguém explicar nada. Como que a pessoa vai guardar o que ele não entendeu? Como que a pessoa vai guardar a palavra, a Bíblia, se ele não conseguiu, não foi explicado para ele o que ele leu? Então, como aquele lá, o eunuco e o Filipe, lembra? Ele estava lendo uma parte lá da Bíblia e o homem de Deus chegou lá e falou para ele assim, entende tu que lê? E ele disse, como vou entender se não tiver ninguém aqui para me explicar? Ele subiu lá no carro, explicou para ele o que ele estava lendo e, para resumir, ele foi batizado ali, foi perdoado dos seus pecados. Então ele não entendia. Para você guardar, você precisa entender o que você leu. Então a Bíblia tem que estudar sim, para você pregar o que você leu para o povo. Você tem que ensinar o evangelho verdadeiro para o povo. Então o irmão falhou aí. Vamos prosseguir. De uma igreja que prega Cristo, que prega a verdade, numa igreja disciplinada, né, irmãos? Estamos falando da obra de Deus. Viram bem o que ele disse? De uma igreja que prega Cristo. Na verdade, não pregam Cristo. Eles pregam a congregação. Eles pregam o templo. A obra de Deus é o templo, é a igreja. Não pregam Cristo, irmão. Igreja disciplinada também não é. Por quê? Desconsideram as outras igrejas. Desconsideram a fé das outras pessoas. Então não é uma igreja, na verdade, como o irmão falou, disciplinada. A igreja disciplinada, ela não desvaloriza as outras pessoas, as outras denominações. Então não é uma igreja disciplinada. Continuando. Vamos confundir com pessoas. Ali dentro tem pessoas também que estão ali servindo a Deus. Então ele comentou que é uma obra disciplinada, que essa igreja é disciplinada e que é a obra de Deus. E agora ele falou que não é pessoas. A maioria, vamos dizer assim, dos que estão lá dentro da instituição,
Eles acham que a obra de Deus, porque são ensinados assim, que a obra de Deus é o templo, é as quatro paredes. Né? Não, irmão, a obra de Deus são as pessoas, sim, são as almas. Então, o irmão está errado em dizer que, quando dizer da obra de Deus, se referindo ao templo, à igreja. Irmão. A obra de Deus são as pessoas, são as almas, meu irmão. Vamos seguir. Que estão ali, né? O seu único objetivo é de cultuar um culto em louvor a Deus, mas tem outras que estão ali até atrapalhando, irmãos. São essas que estão saindo, estão pedindo para sair, estão pedindo. Esse irmão realmente, como diz os críticos, é um verdadeiro CCBano. E ele representa uma multidão que está lá dentro. Eu não estou incluindo todos. Você viu a forma que ele diz? Muitos estão lá dentro atrapalhando. Quando a pessoa não concorda com o que eles dizem que estão atrapalhando. E são esses que estão saindo, ele disse. Na verdade, os que estão saindo é o que estão sendo aberta a sua mente, saindo do jugo dos homens. Irmão, o entendimento dessas pessoas que estão saindo estão sendo abertas para a verdade. Eles não aguentam mais, né, ouvir aquilo que não condiz com as escrituras. Esses é que estão saindo. Mas os verdadeiros CCBanos mesmo, que tem a mente fechada, eles pensam dessa forma. Eles querem ser melhor do que os outros. Viu como o irmão falou? Aqueles que estão lá dentro atrapalhando, ou seja, ele quer ser, a pessoa que se sente melhor do que os outros que estão ali dentro. Então a mente da pessoa vai se abrindo, ele vai saindo fora, para eles consideram essas pessoas como joio. Entendeu? Então eles se sentem realmente melhor do que os outros. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Vamos continuar. Esse irmão Luiz Carlos de Viçosa é o irmão aí mais temido pelos críticos, né? Como o vídeo do irmão, o áudio do irmão é um pouco grande, eu peguei as partes principais que eu queria realmente falar, comentar. Mas na verdade ele repetiu muitas coisas, né? E agora ele falou uma coisa. Você pode ver aqui o que eles falam lá. Esse também representa milhares de pessoas que estão lá dentro. CCBanos, roxo. Eles falam mais no homem. É igual também eles, né? Os pregadores, eles não pregam Cristo, eles não falam muito o nome de Cristo. Muitas passagens que Cristo falou, eles não pregam, eles pregam mais aquelas cartas de Paulo que é para aproveitar, para bater mesmo. Entende? Não que Paulo não seja um homem de Deus, não foi um homem de Deus, lógico que sim. Mas teve algumas coisas que ele também exagerou um pouco. Então eles aproveitam isso daí. E agora esse irmão, como membro, você viu o que ele falou? Eles não falam em Cristo, em Jesus, é no homem, é no templo, é lá, colocando o Luiz Carlos de Viçosa lá em cima, e diz que os críticos têm medo dele. Irmão, os críticos nenhum têm medo de ancião nenhum, rapaz. Eu e outros irmãos não tem medo de ancião nenhum. Se nós tivéssemos medo, nós não falávamos como nós falamos aqui. Deixa eu falar uma coisa pro irmão. Nós não temos nada pessoal contra nenhum ancião, nem contra o irmão. Né? Nada pessoal contra o irmão e nada pessoal contra nenhum ancião. O que nós falamos com a Bíblia na mão. Nós falamos buscando referência bíblica, irmão. Aonde é que eles estão errando? Então nós vamos com a base do Evangelho, irmão. Ninguém tem medo de Luiz de Viçosa, de nenhum outro ancião, não. O que nós falamos, nós falaríamos na frente deles. Não incentivam vocês a lerem a Bíblia, viu o que o irmão falou? É só ler e tá bom. Não precisa estudar a Bíblia com o intuito de pregar a Bíblia. O irmão acha que só ler já tá bom. É por isso que o irmão tem a mente assim, irmão. O irmão não conhece as Escrituras, o irmão não conhece, o irmão não falou nada, nenhuma base bíblica aí, referindo o que você mesmo disse. Você colocou algumas gravações do Luiz Carlos aí falando, mas não vi nada demais. É tudo baseado, é tudo aquelas mesmas coisas de sempre que eles pregam. Você quis dizer que esse irmão conhece muito Bíblia, mas ele pode conhecer, mas aí ele não falou nada. Nas pregações dele eu não vejo nada assim que eu possa dizer, não, esse irmão tem um conhecimento bíblico. Não tem nada. É simplesmente as pregações todas as mesmas, igual a de sempre, e pregam tudo que os outros lá pregam. É tudo igual, irmão.
É tudo ali na mesma... Eles têm que... Não pode sair daquele padrão de puxar a atenção do povo para a graça que é a igreja, para a graça que é a congregação. Isso na mente deles, né? Eles passam que a graça é a congregação. Entende? Então o irmão precisa também, pelo que eu estou vendo, não precisa ler mais a Bíblia e procurar entender a Bíblia, irmão. O irmão tem que falar as coisas baseadas em Escritura. O que nós criticamos é baseado nas Escrituras, né? O irmão pode ver aí, sempre a gente manda vídeo, mas a gente vai lá na Bíblia e busca alguma referência para poder falar. Não é nada assim do meu pensamento, é baseado na Bíblia quando eu falo. Eu geralmente pego um capítulo da Bíblia. Eu vou contestar nas Escrituras. Então o irmão me perdoe mais uma vez, mas isso que o irmão falou aqui não é verdade. Os críticos têm medo do Luiz Carlos, porque o Luiz Carlos é temido. Imagina. Dentro da Bíblia, imagina, respeito ele, não conheço ele, como nenhum dos outros, mas biblicamente não fez nada assim que me comoveu de ser ele assim, esse grande pregador que o irmão está dizendo. Então, mais uma vez para terminar, nós não tememos aos anciães. Se nós tivesse medo de ancião, nós não falaríamos aqui como a gente tem falado. O que falamos, mais uma vez, escute bem, irmão, tudo que nós falamos e criticamos é baseado na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras. Não é invenção nossa, é nas Escrituras. Tá certo? Vamos continuar. Deus dá muita coisa boa na boca dos servos de Deus. Irmãos, não estou aqui, né, querendo combater nenhum crítico, ninguém não. Mas o que nós temos que falar é a doutrina que está nas Escrituras, irmãos. Eu não vou esticar muito aqui o meu comentário, porque senão o vídeo vai, o áudio vai ficar muito grande, né? Também não gosto de fazer áudio muito grande. Mas o irmão acabou de dizer aí que os irmãos pregam a doutrina que está nas Escrituras. Então eu pergunto para o irmão, se caso o irmão ouvir esse comentário que eu estou fazendo aqui, no seu dizer, o irmão me responda. Qual que é a doutrina que está na Bíblia que eles pregam lá? O irmão me faz para mim em ordem, o que eles pregam lá que está na doutrina? Entendeu? Eu quero saber o que é que eles pregam que está na doutrina. Porque o maior mandamento de Jesus Cristo, o mandamento é doutrina. O maior mandamento de Jesus Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas muitos aí de vocês amam mais a igreja, o templo, o homem. Deus está muito longe de ser o primeiro que vocês amam e o próximo muito menos. Por quê? A partir do momento que vocês dizem que só se salva quem estiver aqui, só o nosso batismo que salva, só aqui que tem salvação, e adora o templo como vocês adoram, isso é falta de amor ao próximo. Se vocês realmente amassem o próximo, vocês respeitavam, repito o que eu falei lá no começo, as pessoas de outras igrejas. Não ficava querendo tirar pessoas de outras igrejas e mandar aí para de vocês, dizendo que é aí que se salva, procurando tirar as pessoas que já estão convertidas e felizes em outras igrejas e levar para aí. Isso é falta de amor ao próximo. E falta de amor a Deus, porque Deus, Ele ama todas as pessoas, todos aqueles que buscam a Ele. Ele ama, na verdade, toda a humanidade, irmão. Então tá longe de você me falar qual é a doutrina. Quero saber qual é a doutrina que você falou aí, que eles pregam na igreja. Me mostra aí se eles pregam isso que eu falei. Que eles falam para todo mundo, considerar todo mundo igual, que você pode ir nas outras igrejas. Pronto, tá aí. Você pode ir em outra igreja, irmão? Você pode congregar numa assembleia? Você pode congregar numa batista? Como é que você vem me dizer que eles pregam a doutrina de Cristo? Como é que você vem dizer que eles pregam a doutrina que está na Bíblia, meu irmão? Não está pregando, não. Eles não pregam, não. O próprio Jesus falou para não fazer acepção de pessoa. Quando foram falar para ele que tinha pessoas que não estavam seguindo ele, mas que estavam expulsando em nome dele ou curando, um discípulo foi reclamar para ele e falou: deixa ele, quem não é contra nós é por nós. Isso é amor ao próximo.
Vocês fazem isso? Não, não fazem não. Só serve se for o batismo da congregação. Só serve a palavra que vier aí na congregação. Entendeu? Vocês fazem isso, então não tem amor ao próximo. Isso sem contar a falta de amor com vocês próprios aí dentro. Quantas pessoas estão abandonadas aí passando fome, que não recebem uma visita de vocês, que não vão fazer uma visita nos hospitais para essas pessoas, e são daí mesmo. Então vocês não amam nem o próximo que está aí dentro de vocês. Eu não estou generalizando todos, não. Tem pessoas boas aí dentro que amam, mas vocês não amam nem o próximo que está aí dentro de vocês. E vem dizer que eles pregam a doutrina que está na Bíblia. Conta outra, irmão. Conta outra. Eu vou então ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém.